a fazer a chamada dos senhores edis. Foi, amor. Ausente. Vereador Bruno Lessa. Carlos Alberto Macedo. Vereador Casota. Vereador Emanuel Rocha. Vereador Gesivaldo Renatinho do PSOL. Vereador João Gustavo. Vereador Jorge Andrigo de Carvalho. Vereador Leandro Portugal. Vereador Leonardo Jordano. Vereador Jordano, presente. Leonardo Jordano, presente. Luiz Carlos Galo. Milton Carlos Lopes Ucal. Presente. Paulo Eduardo Gomes. Paulo Fernando Gonçalves Velasco. Paulo Roberto Matos Bagueira Leal. Renatinho da Oficina. Está online? Então dá presença a ele. Vereador Renato Cariello. Vereador Casota, presente. Vereador Casota, presente. Vereador Ricardo Evangelista. Presente. Vereador Beto da Pipa. Vereador Rodrigo Fará. Vereador Sandro Araújo. Vereadora Verônica Lima, presente. Cadê o Casota? 1, 2, 3. 10 vereadores presentes, senhor presidente. Com a proteção de Deus, estão abertos nossos trabalhos. Convido o novo vereador Paulo Velasco, o vereador Renatinho, para fazer uma leitura de um trecho bíblico. Vossa Excelência, aqui, Paulo Velasco? Renatinho do pessoal, desculpe. Me perdoe. Com todo o carinho que eu tive, Vossa Excelência. Vereador Renato Cariello. Convido a todos de pé, por gentileza. Cantaremos as tuas maravilhas. Quando eu tomar meu tempo, julgarei com justiça. Tem-se liquidado a terra, e todos que habitam, eu fortaleci as suas colunas. Disse aos malvados, não cometais maldade. E aos que pecam, não vós glorieis do poder. Não querais falar iniquidade contra Deus, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem dos montes e deserto, porque Deus é o juiz. A este humilha, e aquele exalta, porque na mão do Senhor
está um cálice de vinho puro, cheio de uma mistura, e deitou deste e naquele. Certamente, as suas fezes não se apurarão. Delas beberão todos os pecadores da terra. Mas eu anunciarei pelo século, cantarei aos Deus de Jacó, e quebrarei todas as forças dos pecadores, e será exaltada a glória do justo. Palavra do Senhor. Filho. Vereadora, Filho. reconvidar a vereadora Verônica a fazer a leitura da ata Filho. anterior. Obrigado, tá? Obrigado, Paulo. Bora. Ata do 62ª reunião do segundo período ordinário do ano de 2020, presidida pelo senhor vereador Milton Carlos Lopes Ocal. Às 19h30 do dia 7 do mês de outubro de 2020, sob a presidência do senhor vereador Milton Carlos Lopes Ocal, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Niterói. A primeira e a segunda secretaria foram ocupadas, respectivamente, pelos senhores vereadores Ricardo Evangelista Lírio, Leandro Portugal Frozen, de Lima. Além desses vereadores, responderam à chamada nominal os seguintes senhores vereadores: Carlos Otávio Dias, o Casota, online; Gesivaldo Renatinho Ribeiro de Freitas, o Renatinho do PSOL; João Gustavo Braga Xavier Pereira; Jorge Andrigo de Carvalho, online; Leonardo Soares Jordano, online; Luiz Carlos Galo de Freitas; Paulo Fernando Gonçalves Velasco; Renato Cordeiro Júnior, Renatinho da Oficina; Renato Ferreira de Oliveira Carielo e Roberto Fernando Jales, o Beto da Pipa; Rodrigo Fleck Fará; Sandro Mauro Lima de Araújo e Verônica dos Santos Lima. Foram consignadas as presenças dos seguintes vereadores: Bruno Bastos Lessa, Carlos Alberto Macedo, Emanuel Jorge Mendes Rocha, Paulo Eduardo Gomes e Paulo Roberto Matos Bagueira Leal, perfazendo em plenária a frequência de 21 senhores edis. Havendo o número legal, o senhor presidente iniciou a presente reunião. Com a proteção de Deus, estão abertos e serão encerrados os nossos trabalhos. O senhor vereador Paulo Velasco leu o trecho bíblico a convite. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada sem observações. A seguir, o senhor presidente passou o expediente. Ofício CEMUG CEPLAG eletrônico da Secretaria de Governo, número 082, 083, 084, 085, 093, 094, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107 de 2020, em resposta às respectivas indicações número 367, 462, 463, 466, 552, 582, 385, 397, 417, 418, 446, 451, 527, 587, 929, 937 e 1093/2020. Em seguida, o senhor presidente passou o expediente legislativo, lido e encaminhados os projetos de lei número 222 e 223 de 2020, ambos de autoria do vereador Leandro Portugal. Lido e encaminhados os projetos de decreto legislativo número 070 de 2020, autoria do vereador Paulo Bagueira. Lidas e encaminhadas as indicações número 1702, vereador Milton Carlos Lopes Ocal, 1625, 1716, 1718, 1720, 2020, todas de autoria do vereador Ricardo Evangelista, 1703, 1704, 1705, 2020, todas de autoria do vereador Renatinho da Oficina. 1706, 2020, autoria do vereador Renatinho do PSOL, 1706, 1707, 1708, 2020, todas de autoria do vereador Renato Carielo, 1709, 2020, autoria do vereador Milton Carlos Lopes Ocal, 1710, 1711, 1720,
1727, 1728, 2020, todas de autoria do vereador Casota. 1712, 1713, 1714, 1715, 2020, toda de autoria do vereador Leandro Portugal. 1717, 1719, 1729, 1730 de 2020, toda de autoria do vereador Paulo Bagueira. 1721, 2020, autoria do vereador Sandro Araújo. 1722, 2020, autoria do vereador Paulo Velasco. 1723, 1724, 1725, 2020, toda de autoria do vereador Emanuel Rocha. 1731, 2020, de autoria do vereador Bruno Lessa. 1733, 1734, 1735 e 1736, 2020, toda de autoria do vereador Andrigo de Carvalho. Neste momento foi requerida e obtido 1 minuto de silêncio pelo falecimento de Covid-19. Prosseguindo, senhor presidente, passou imediata a ordem do dia. Projeto de lei número 046/2018, de autoria do vereador Carlos Macedo. Veto parcial. Dando início à votação, o senhor presidente fez a leitura dos pareceres, mantendo o veto parcial das comissões pertinentes à matéria, discutidas pelo vereador autor, pelo vereador Paulo Eduardo Gomes. A seguir, o senhor presidente convidou os vereadores Andrigo de Carvalho e Beto da Pipa para escrutinadores da votação. Continuando, o senhor presidente esclareceu do plenário que quem votasse sim votaria pela manutenção do veto parcial. Os que votassem não votariam pela rejeição do veto parcial. A seguir, o senhor presidente solicitou o vereador Ricardo Evangelista, que procedeu à chamada nominal dos senhores vereadores, fazendo uso do voto. 15 senhores edis votaram sim. 15 senhores edis, a saber, Bruno Lessa, Carlos Macedo, Casota, Emanuel Rocha, Renatinho do PSOL, João Gustavo, Andrigo de Carvalho, Leandro Portugal, Luiz Carlos Galo, Paulo Velasco, Paulo Eduardo Gomes, Ricardo Evangelista, Beto da Pipa, Rodrigo Fleck Fará e Verônica Lima. Mantido o veto parcial, o projeto de lei número 154/2020, autoria do vereador Renatinho do PSOL, tendo como coautor o vereador Paulo Eduardo Gomes, foram lidos pelo presidente pareceres favoráveis das comissões competentes, discutido pelo autor, aprovado em primeira discussão, projeto de lei número 167/2020, autoria do vereador Luiz Carlos Galo. Foram lidos pelo presidente os pareceres favoráveis das comissões pertinentes, discutido pelo autor e pelos vereadores Paulo Eduardo Gomes, Renatinho e Rodrigo Fará, aprovados em primeira e segunda discussão e redação final, com a devida dispensa de intertício legal, requerida e obtida pelo douto plenário. O vereador Paulo Bagueira parabenizou o padre Marcelo, que assumiu a paróquia de Nossa Senhora da Conceição, onde todos os anos era celebrada a missa de aniversário da Câmara Municipal de Niterói. O vereador Beto da Pipa falou sobre Niterói rotativo, a ausência dos fiscais, e os motoristas tinham que sair à procura deles para fazer o pagamento, e repudiou. O vereador Renatinho do PSOL falou que, passando pela estrada da Cachoeira, observou que tinha um morro com várias pedras soltas, na iminência de desabarem. Uma tragédia anunciada. Depois comentou uma reportagem sobre os despejos de moradores de Duque de Caxias. E este vereador, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, não poderia calar. Continuando, o senhor presidente deu por aberto um pequeno expediente aos senhores vereadores, pela ordem do vereador Luiz Carlos Galo. Disse que na plenária desta quinta-feira falará sobre um tema polêmico e que por esse motivo gostaria que seus pares estivessem presentes neste parlamento. Evidenciou que esta eleição estava diferente das demais e há 8 anos que participava. Portanto, eram 8 mandatos, portanto, eram 32 anos de trabalho e vida pública, que sempre teve como foco a melhoria e a qualidade de vida para os niteroenses. Continuando, disse que estava havendo uma inversão de valores muito grande, pessoas, políticos envolvidos que trabalhavam no sentido de criar constrangimento aos candidatos a realizarem campanhas em comunidades. E esse tipo de comportamento, como este vereador, não colará. E as pessoas tinham o direito de ir e vir, e não se intimidará. Finalizou reiterando, não tenho medo nem
recuarei, nem ninguém vai me calar ou ameaçar. E foi enfático ao dizer que tomará uma atitude ou denunciará o que vinha acontecendo nas comunidades de Niterói, e que sabia muito bem de quem os moradores das comunidades, 99% eram pessoas de bem, sendo aparteado pelo vereador Paulo Eduardo Gomes pela ordem. A vereadora Verônica Lima deu o retorno sobre a audiência pública que seu mandato realizou na sexta-feira passada, às 10 horas da manhã, nesta casa, que foi contra o extermínio e encarceramento da juventude negra e periférica. Comentou brevemente explanado os pontos mais relevantes e que contou com pessoas ilustres. Depois se somou a fala do vereador Galo, que, pelo que vinha acontecendo na cidade, como em outros logradouros, que vinha na contramão da democracia e da maioria do que as pessoas desejam, ferindo inclusive os princípios básicos e o direito de ir e vir, e das pessoas se colocarem livremente suas ideias dentro de seus territórios. Mas o importante era debater em alto nível e dar suas contribuições legislativas. Finalizou dirigindo aos seus pares, aqueles que quisessem assinar e serem signatários da Frente Parlamentar contra o extermínio da juventude negra e periférica, ainda relembrando os casos ocorridos com Danilo Félix e Luiz Carlos da Grota. Pela ordem, o vereador Paulo Eduardo Gomes comentou a respeito do ofício que será transformado em indicação que terá como flexibilização e requerá discutir esse assunto com seus pares. Além disso, fez um pedido ao governo para que fizesse uma revisão dessa medida. Continuando, ponderou que ainda discutirá entre seus pares o projeto Gugu, situação dos respiradores inadequados e a questão da economia de Niterói, formada pelos quiosqueiros. A seguir, comunicou que na próxima segunda-feira fará uma live para discutir a segurança pública e a violência, entre outros assuntos. Com a participação do ex-delegado de polícia e ex-deputado Hélio Luz, sendo aparteado pelo vereador Bruno Lessa. Pela ordem, o senhor vereador Renatinho do PSOL voltou a comentar o ocorrido com o negro George Floyd, que foi um ato covarde, que gerou protestos e mais protestos, e que chegaram ao Brasil. Um movimento feito pela juventude negra, em frente ao fórum, depois explanou a importância dos direitos humanos e que não existia um defensor de bandidos, como falava depois. Comentou a questão da reforma administrativa, que veio para tirar os direitos dos trabalhadores pobres e negros. Finalizou dizendo que as pessoas precisavam fazer autorreflexão. Também não deixou de pontuar que muitas pessoas não tinham sequer um lugar para dormir, o que era um absurdo, e não ia se calar quando fosse pelo bem do povo desta cidade. Não havendo mais oradores inscritos, o senhor presidente encerrou a presente reunião às 17h30, marcando a próxima sessão para o dia 8 de outubro do corrente ano e hora regimental. De acordo com o que estabelece o regimento interno, foi lavrada esta ata por redatora-chefe do serviço de atas, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos membros da mesa. Lida a ata, presidente. Muito obrigado, vereadora. Registrar a presença dos novos vereadores Bruno Lessa. Estavam aqui o vereador Paulo Bagueira, nosso presidente, o vereador Andrigo de Carvalho e o vereador Galo. Convidar a nossa... Eu não. Convidar o vereador Beto de la Pipa. Vereador Beto. Pela ordem, senhor presidente. Vereador companheiro, vereador Galo, Vossa Excelência está com o cabelo até bem bonitinho hoje, está tranquilo.
Não, dizer para Vossa Excelência que hoje eu fiz um exame com contraste e não passei bem, não. Então eu fui orientado para que eu viesse para minha casa, para eu poder fazer aqui virtual. Tá bom? Eu só não estou presente, que foi um exame quase de 2 horas, mas estarei acompanhando aqui de casa. Quero aqui dizer de coração que desejo a Vossa Excelência que fique tranquilo, que dará tudo certo. Tá bom? Obrigado, presidente. Registrar a presença do vereador Leandro Portugal. Convidar o nobre vereador Bruno Lessa, do DEM, para fazer a leitura da ata, da pauta do dia de hoje. Já registrei a presença do nosso presidente, companheiro vereador Paulo Bagueira. Vereador Galo. Tudo bem? Vereador Galo. Só um minutinho, o vereador vai fazer a pauta do dia de hoje. Não, só dá uma... Só me achar aqui, não. Vereador Galo. Vereador Galo. Vereador Renatinho, seu microfone está sem som. Peço aqui ao som, por favor, que libere o som do vereador Renatinho. Estou te ouvindo, meu vereador. Galo, eu quero dizer para Vossa Excelência, se você está com algum probleminha, e eu tenho certeza que não tem nada pelo teu potencial. Obrigado. Pela tua fala sempre positiva, sempre alegre, eu não vejo você com problema nenhum, tá? Rapidinho. E dizer que a lei está do teu lado, Galo, tá? Só isso, só fica tranquilo. Tá bom? Obrigado, meu amigo, eu sei que é de coração. Obrigado pelas palavras carinhosas. Registrar a presença do vereador Paulo Eduardo do PSOL. Pauta do dia 8 de outubro de 2020, expediente em leitura. Vereadores, projeto de lei 224 de 2020, isenta o pagamento de licença anual do funcionamento aos proprietários de bancas de jornal. Autor, vereador Galo. Projeto de lei 225 de 2020, inclui na grade curricular escolar da rede municipal a prática da arte marcial denominada jiu-jitsu. Autor, João Gustavo. Projeto de decreto número 71, concede o título de cidadão niteroense ao médico Fernando Lamego de Souza Campos, por seu trabalho e dedicação na luta contra o Covid-19 em nosso município. Autor, vereador Cal. Indicação 1732. Sugere ao Executivo que providencie equipe para fazer o serviço de pavimentação e toda extensão da Rua Coronel José Teixeira, número 100. Autor, Emanuel Rocha. Indicação 1737. Sugere ao Executivo que seja realizado recapeamento asfáltico na extensão da Travessa da Fonte, Teixeira de Freitas. Autor, Andrigo de Carvalho. Indicação 1738. Sugere ao Executivo a pavimentação asfáltica na Travessa Ministro Ribeiro da Costa. João Gustavo. Indicação 1739. Sugere ao Executivo providências para a pavimentação asfáltica em toda extensão da Rua 22 de Novembro. Autor, Cal. Indicação 1740. Sugere ao Executivo providências para a pavimentação asfáltica em toda extensão da Rua Manuel Rodrigues. Autor, Cal. Indicação 1741. Sugere ao Executivo pavimentação asfáltica na Travessa Abigalil Rabelo, Cubango. Autor, Cal. Indicação 1742. Sugere ao Executivo pavimentação asfáltica na Rua Antônio Domingos Nicolau. Autor, João Gustavo. Indicação 1743. Sugere ao Executivo pavimentação asfáltica na extensão da Travessa Alice. Autor, vereador Cal. Indicação 1744. Sugere ao Executivo pavimentação asfáltica em toda a extensão da Travessa Américo Rabelo. Autor, Cal. Indicação 1745. Sugere ao Executivo pavimentação asfáltica na Travessa Natal. Autor, vereador Cal. Indicação 1746. Sugere ao Executivo, através da CLIN, que seja feita a retirada do entulho na Rua Dionísio Mendes, na altura do número 56, na Engenhoca. Autor, João Gustavo. Indicação 1747. Sugere ao Executivo que seja feita a poda da árvore na Rua Felipe Geraldo Vicente, na altura do número 282. Autor, João Gustavo. Indicação 1748.
Sugere ao Executivo providências para a pavimentação asfáltica em toda a extensão da Travessa Odete, também no Cubango. Autor, vereador Cal. Indicação 1749. Sugere ao Executivo providências para a pavimentação asfáltica em toda a extensão da Travessa Orleans, também no Cubango. Autor, vereador Cal está asfaltando o Cubango. Vereador Cal está... Indicação 1750. Sugere ao Executivo, por meio do órgão competente, que providencie uma vaga para carga e descarga no horário estabelecido pelo órgão para atender o funcionamento do comércio local na Rua Manuel Areal, na altura do número 13, no Fonseca. Autor, João Gustavo. Indicação 1751. Sugere ao Executivo providências para o recapeamento asfáltico em toda a extensão da Travessa São Luís, também no Cubango. Autor, vereador Cal. Expediente em votação. Perdão, presidente, mais um projeto do expediente em leitura. Projeto de lei número 227. Autor, mensagem executiva 40 de 2020. Ementa, institui o programa de retomada econômica do setor cultural com medida para mitigação dos impactos econômicos decorrentes da epidemia do coronavírus Covid-19 do município de Niterói. Lido também este projeto, somente leitura. Vereador Expediente... Não, vai. Expediente em votação. Moção 239. Envia... Vereador Paulo Bagueira, apenas um. Tem algumas da vereadora Verônica que eu peço licença posteriormente a Vossa Excelência para fazer em bloco. Moção 239. Envia moção e congratulações ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e aos profissionais da fisioterapia e terapia ocupacional em comemoração dos 51 anos de dedicação e reconhecimento do profissionalismo. Autor, Paulo Bagueira. Em votação, presidente. Em votação, vereadores da própria permaneçam como estão. Aprovado. Moção 240. Envia moção de aplausos ao missionário da Primeira Igreja Presbiteriana de Niterói há 25 anos, senhor Ubirajara Sardinha, autor Emanuel Rocha. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Registramento do vereador João Gustavo. Senhor presidente, queria pedir autorização da nova presidência para ler as moções da vereadora Verônica Lima em bloco. São todas elas, pelo que vejo aqui, dedicadas a agentes da Defesa Civil. A minha presença. Já registrei nome, vereador. Assinalar a minha presença. Já registrei nome, vereador. Deferido o pedido de Vossa Excelência, vereador Bruno. Pois não. São as moções, presidente, que vão sequencialmente do número 241 ao número 308. Lerei apenas o nome do agraciado, porque são todas de autoria da colega vereadora Verônica Lima. Senhor Wallace Medeiros Barbosa, Érica Almeida de Oliveira, Renata da Silva Teixeira, Antônio José Alves Pereira, Arli Ribeiro, Eniar Williams Sturms, Jairo Alexandre da Silva Pires, Luiz Eduardo de Freitas Lomelino, Jorge de Almeida, João Sérgio da Silva Pires, Júlio César da Silva Pires, Paulo Sérgio Carvalho, Miguel de Abreu Silva, Ana Caroline Santos Bastos, Ângeles Gonçalves Santos, Sebastião Frois de Abreu, Alan Willis Pereira Sturms, Bruno Patrício da Costa, Victor Queiroz de Almeida, Caio Fernando Lauria de Rezende, Ana Paula Ribeiro Alves, Luciene de Almeida Deschamps, Caroline da Silva de Araújo Leitão, Marana Cristina de Ascensão Almeida, Érica Damásio da Silva, Tayane Almeida de Oliveira Abreu, Flávia Faria Araújo, Thales da Silva Menezes, Igor Virgílio dos Santos Chagas, José Henrique Birenbaum, Juliana Soares Baptista da Silva, Vinícius da Silva Henrique Moura, Jurandir da Costa Filho, Rivaldo de Freitas, Leonardo Cunha dos Santos, Ana Sueli Santos Costa, Lucas Bragança Marques, Tiago Barreto Garbujo,
Andressa Karen da Silva Nemirovski, Cândido Talim Bugarim, Fabiola de Souza Freitas, Felipe Gomes Sampaio, Henrique Nunes Coutinho, Juliana Hemsdorf de Freitas, Marcos Rezende Ferreira Dutra, Natália da Silva Henrique de Moura, Rafael Barcelos Barbarioli, Cleveland Teles Fernandes, Daniela de Oliveira Rocha, Marina Magalhães Reis dos Santos, Marcos Soares da Silva Filho, Tiago Silva Gomes, Lucileia Granja Melo, Marcelo Vermelinger Aguiar Lemes, Rafael Carvalho de Souza, Thaís Belotti Loureiro, Victor Souza Pontes, Sebastião de Souza Barbosa, Ioniária Carolina Ramos Rocha, Yuri Cisino dos Santos Felipe, Leandro Vargas Moreira, Renato Gonçalves dos Santos, Wagner Luiz Rosa, Bruno Calvano de Freitas, Matheus Oliveira da Silva, Michel Cerqueira de Oliveira, Rodrigo da Silva Azeredo e também Lucas Pinheiro da Rocha. Todas, mais uma vez, do número 240 ao número 308, moções de congratulação e aplausos de autoria da vereadora Verônica Lima. Em votação as moções. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovadas. Último ponto, presidente, do expediente em votação da pauta, moção 309 de 2020, de autoria do vereador Rodrigo Fará, envia moção de aplauso e congratulações a Vanderlei Silva, pelo lançamento de sua biografia intitulada Sem Coleira. Em votação a moção. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Antes da continuidade do nosso trabalho, queria convidar a todos um minuto de silêncio em sugestão do nosso companheiro Galo e vítimas, infelizmente, do Covid-19 em nosso país. Matéria sobre a mesa, vou fazer aqui Presidente, apenas uma observação. É uma pena que no dia de hoje nós tenhamos menos pessoas para dedicar um minuto de silêncio em homenagem às pessoas que foram vítimas do Covid, né? Ontem nós tínhamos muito mais pessoas no plenário, o que significa que provavelmente toda a energia cósmica e quântica que eventualmente nós pudéssemos ter em solidariedade a quem foi vítima de Covid, teria um maior efeito. Todos aqui, inclusive aqui presentes na videoconferência. Mas é diferente, né? É diferente. Um minuto de silêncio assim, Excelência, presencial. inclusive hoje, ontem estava muito apenas para dizer que eu estou com saudade dos que se foram. Vossa Excelência estava muito vermelhinho ontem, hoje está mais branquinho. E eu estou com saudade dos que se foram. Bom, Presidente, o projeto, só para fazer a leitura da pauta, logo em seguida eu daria a palavra aos companheiros aí no pequeno expediente, ok? Projeto de lei de decreto legislativo 07. Inclusive o vereador Paulo Eduardo está feliz hoje, o Botafogo ganhou, que há muito tempo não fazia isso, o Botafogo ganhou. Impressionante, coisas que só acontecem com o Botafogo, cara. É isso aí. A primeira vitória que nós tivemos lá atrás foi contra o então líder, lembra? O Atlético Mineiro era líder. Aí para acabar com a folga do Atlético Mineiro, o Botafogo foi lá e ganhou o sublíder. Enquadrou. Aí passa um tempão sem conseguir, inclusive, empatar em todos os jogos. E aí vai enfrentar o líder Palmeiras. Aí ele ganha do Palmeiras. Não, ganhou. O Botafogo ganhou do Palmeiras ontem. Eu nem consegui falar com os botafoguenses. Vossa Excelência sabe qual foi o maior jogador da ilha? O maior jogador da ilha? Dizem, né? Um folclore, eu não sei se é comprado, se é uma história comprada, se é ficção,
Dizem que é um tal de Milton Carlos Lopes. Esse cara é bom, esse cara é bom. Que se baseia no sucesso do filho para dizer que ele, pai, geneticamente transmitiu ao filho, que está na Alemanha, os dons de bom jogador de futebol, mas se colar, colou. Não sei se isso dá voto, mas se colou e parece que colou. Bom, vamos trabalhar. Projeto de Decreto Legislativo 07/2020, nobre vereador Paulo Eduardo. Fica concedido, já registrei o vereador Emanuel Rossi, já registrei. Fica concedido o título de cidadão niteroense ao artista plástico Rafael Matos, pelo trabalho desenvolvido no HPJ. Parecer é favorável da Comissão de Constituição e Justiça. É Paulo Eduardo sozinho? Em votação. Paulo Eduardo sozinho? O vereador Paulo Eduardo. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Nós discutimos, presidente, isso aí. Vossa Excelência quiser discutir perfeitamente. Eu acho que é uma boa iniciativa do colega Paulo Eduardo. Eu gostaria até que assinasse esse projeto, que é um artista plástico autêntico que tem no CNPJ, Hospital Psiquiátrico, Júlio Juba. Um rapaz novo, um rapaz dedicado, um rapaz que tem a solidariedade de todas as pessoas que ali frequentam, que ali residem, do diretor Raldo, uma pessoa íntegra, uma pessoa muito capaz. E ele nasceu para desenhar, para escrever. Eu até pensei também, eu não vou pensar um título para dar a esse rapaz. Não vou pensar um título que ele merece, que eu acho para mim que ele merece todo tipo de título da Câmara Municipal, inclusive da Alerj. Tá bom, vereador. Presidente, eu proponho. É evidente que as regras do jogo de concessão de títulos, inclusive a limitação quantitativa, faz com que cada vereador possa dar uma determinada quantidade de títulos, diplomas, de medalhas, etc. Mas eu não vejo nenhum problema que, dentro da minha cota, e não esgotando a cota do vereador Renatinho do PSOL, que o vereador Renatinho, na concessão, assine junto e o pessoal que faz a moção e o título, coloca o nome dele. Ok, não tem problema combinado nenhum. então. Agradeço a gentileza do Paulo, mas com certeza, semana que vem estarei escolhendo um título para conceder o companheiro Rafael, o artista plástico lá do CNPJ. Muito obrigado. Que é um rapaz que tem total merecimento e integridade para merecer esse título. Obrigado. Ok. Projeto de Decreto Legislativo 08/2020, também do novo vereador Paulo Eduardo, concede a medalha José Clemente Pereira ao artista plástico Rafael Matos, pelo trabalho desenvolvido no HPJ. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Decreto do novo vereador João Gustavo, concede o título de cidadão niteroense ao doutor Derli Mauro Cavalcante da Silva. Parecer é favorável pelas comissões pertinentes. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Decreto de medalha 038/2020, o novo vereador João Gustavo, concede medalha Alberto Seibin à doutora Mariana Cipestre. Parecer da comissão são favoráveis. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Decreto legislativo 39 do novo vereador João Gustavo, concede medalha José Clemente ao senhor Vinícius Mendes da Fonseca Lima. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Decreto legislativo 71 do novo vereador Cal, concede cidadão niteroense ao médico Dr. Fernando Lamengo de Souza Campos, pelo seu trabalho e dedicação na luta contra a Covid-19 em nosso município. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto legislativo número 057 do novo vereador Paulo Eduardo. Fica revogado o decreto legislativo 1311 de 2010, que concedeu o título de cidadã niteroense à senhora Flor de Lis dos Santos de Souza. Parecer da Comissão de Justiça é favorável pelo projeto. É decreto legislativo, votação única? Votação única. Ok, para discutir. Para discutir o autor. Também vale se outros companheiros quiserem, enquanto uma tarefa coletiva, revogar esse título, eu acho que é sem problema nenhum. O que eu acho é que a gente precisa, de um modo geral, ter muito cuidado com os títulos e homenagens que nós praticamos nessa casa. Eu me lembro que lá no início, no meu primeiro mandato, 2001, a cada substituição de um comandante do 12º Batalhão, você tinha uma homenagem, você tinha título, etc, etc. E depois, sem citar nomes, seja de vereador, seja de
de comandante do 12º Batalhão, depois de se descobrir alguma coisa negativa no currículo daquela pessoa, e aí ficava todo mundo sem graça. Muito tempo lá atrás, eu me lembro, antes da crise do Bumba, presidente Cal, eu tenho aqui, basta a gente recorrer, e se não houver queima de arquivo, nós temos que ver a quantidade enorme de indicações legislativas para obras que fomentavam e que estimulavam a ocupação do Morro do Bumba, que é um morro que era o lixão fechado por Valderi de Bragança, que não deveria ter ninguém morando lá em cima. No entanto, nós tivemos várias iniciativas para levar luz, vida nova no morro, uma luz na escuridão, caixa d'água lá em cima, trazida por helicóptero, tudo para estimular a ocupação daquele morro. Depois, quando vem o desastre do Morro do Bumba, todo mundo fica se escondendo como se nada tivesse contribuído por via da ação legislativa para que aquela desgraça acontecesse. Eu não estou dizendo que a gente tem que prever as coisas, mas eu acho que a gente tem que ser mais criterioso em relação às homenagens que nós fazemos. E, em especial, e aí nenhuma crítica à religiosidade e às crenças de quem quer que seja. Sejam aqueles que são cristãos na Igreja Católica, seja aqueles que sejam cristãos na Igreja Evangélica, mas eu continuo achando que igreja que não dá o que tem para aqueles que nada têm, e que, ao contrário, tiram de quem não tem nada tudo para se enriquecerem enquanto instituições, não são espaços religiosos, são espaços para bons negócios e comércio. E esse tipo de título concedido a essa senhora, agora usuária de tornozeleira eletrônica, mostra o quanto nós temos, não é nenhuma crítica ao companheiro que, na ocasião, resolveu dar, pelo julgamento que, na cabeça dele, se justificava, mas não tomou os cuidados necessários para fazer a análise. Eu acho que essa Câmara, a iniciativa pode ter sido até minha, sabe, Galo, estou vendo você aí, ganhamos ontem, hein? Rapaz, inacreditável. Mas, na minha opinião, deveria ser, por mais que a proposta seja minha, deveria ser da Câmara, da mesa diretora, a partir de uma iniciativa minha, mas algo que fosse da mesa diretora. Vários outros governantes ou agentes políticos mereceriam ter, e com publicidade, a cassação de títulos concedidos. Porque não é fácil a gente verificar que determinadas pessoas ocupam espaço na vida pública, enganam uma quantidade enorme de pessoas, e aí são reverenciadas pelo que fazem, quando na realidade ninguém correu atrás para verificar até que ponto aquela pessoa seria merecedora. Então a iniciativa é minha, mas eu acho que se com aval do plenário, se a mesa diretora, e aí assinado pelo Paulo Bagueira, assinado por toda a mesa diretora, decidir fazer a cassação do título, enquanto mesa diretora representando a todos nós, para mim não tem problema. Eu sei que não é fácil, né? Num processo eleitoral, eu posso desagradar pessoas que continuem acreditando na Flor de Lis. Eu não tenho problema de fazer isso. Não tenho problema em fazer nem que fosse o meu filho ou alguém perto de mim. Mas compreendo que as pessoas possam não ter a mesma facilidade que eu tenho para condenar quem merece condenação. Então eu estou reiterando, se a mesa diretora, em nome de todos os vereadores, resolver chamar para si a cassação do título concedido à Flor de Lis, para mim, não importa que a iniciativa tenha sido minha. Eu concordo que ele possa ser substituído. Ok, presidente? Continua a discussão. Presidente. Espera, o vereador Galo quer, não desmerecendo Vossa Excelência, evidente. Não, claro, preferência O vereador Galo quer usar a palavra? Som, por favor. Vereador Galo, Vossa Excelência está sem som. Flor de Lis. Vereador Galo, Vossa Excelência está sem som. Acho que Vossa Excelência tem que habilitar o som do teu telefone. O meu Agora está. foi. Já Agora estamos foi. Agora tendo estamos retorno. ouvindo Vossa Excelência.
Quero compartilhar e parabenizar a iniciativa do vereador Paulo Eduardo. Inclusive, na década de 90, eu apresentei um título de cidadão niteroense para o ex-deputado, o traficante, o bandido Chiquinho da Mangueira, que quando eu apresentei, ele não era deputado e ele era o presidente do projeto, né? O projeto da Vila Olímpica da Mangueira, pelo trabalho social que naquele momento ele desenvolvia, né, com o patrocínio da Sheriff do Brasil. Eu entendi que era um projeto importante quando eu fui secretário a primeira vez, de 96 a 2000. Aliás, de 92 a 96. Conheci lá um projeto bacana, que se espalhou no Brasil, e por isso eu dei o título de cidadão niteroense pelo projeto que ele tinha. Baseado no que ele, ao longo da carreira dele como deputado estadual, eu pude perceber que o poder subiu a cabeça e passou a ser uma pessoa altamente desqualificada para representar o cidadão dentro da Assembleia Legislativa. Então, por isso, é um dos motivos que essa lei tem que ser aprovada, para que eu possa dar entrada para caçar o título de cidadão niteroense que eu dei para o Chiquinho da Mangueira. Então, parabenizar Paulo, parabenizar a iniciativa e pode contar com o meu apoio. Boa parte. Espera aí, tem dois companheiros a usar a palavra, o vereador presidente Bagueira e o vereador Caçota. Vamos combinar, o presidente Bagueira, o vereador Caçota faça uso da palavra e logo em seguida eu vou dar a palavra ao vereador Bagueira. Combinado? Ok. Então, vereador Caçota, por gentileza. Eu queria sugerir ao vereador Paulo Eduardo, já que ele está querendo repensar essa questão aí do título, para ele retirar de pauta, se for o caso. Uma sugestão que eu estou dando. Já foi votado? Já foi votado, da Flor de Lis? Não, ainda não foi votado, nós estamos em discussão a matéria. E o vereador Paulo Eduardo fez uma sugestão de que todos os colegas que porventura quiserem assinar, e fica aqui aberto. Ou se porventura fazêssemos pela mesa diretora. Na minha opinião particular, fica aí à vontade dos vereadores que quiserem assinar o decreto do nobre vereador Paulo Eduardo. Se o vereador permitir, eu quero assinar. Nobre vereador Galo fará também a assinatura Vereador como coautor. Vereador Renatinho também quer assinar. Vereador Renatinho também como Presidente, apenas para me coautor. inscrever para discutir aqui, presidente. Continua a discussão, a matéria, o vereador agora Paulo Bagueira. Presidente Cal, queria fazer parte aí dessa discussão, desse debate, porque realmente é um assunto aí que nos preocupa muito, né? O vereador Paulo Eduardo pode contar aí com a minha participação, o meu voto, mas o que na verdade, como o próprio vereador Galo esclareceu, no momento, por muitas vezes, as pessoas enganam o ser humano, né? E enganam as pessoas. O Galo acabou de falar aí do Chiquinho da Mangueira, que na época tinha um projeto, né, social muito interessante, né, e a gente deu poder e aí demonstrou realmente, botou suas garras de fora. E assim foi aí com a deputada Flor de Lis, né, que teve uma excelente votação e conseguiu lubriar o cidadão e a sociedade. Né, e aí algumas pessoas, né, e aí a gente não tem a Câmara e a mesa diretora, no momento que o vereador apresenta uma proposta, né, acredita que o autor tenha também olhado o seu homenageado. Então, dizer que essas coisas acontecem e o projeto dá a oportunidade de fazer a correção. Vou dizer que pode contar comigo e estou junto aí nessa decisão e a minha participação. Eu posso fazer uso da palavra? É sobre o assunto? Sim, eu quero discutir a matéria. Pode fala que depois eu falo. Obrigado, vereador João. Presidente Paulo Bagueira encerrou? Chegou. Sim, encerrei sim, Bruno. Ok. Desculpa. Presidente, queria discutir aqui a matéria. Dizer que o caso envolvendo a deputada Flor de Lis, evidentemente que choca toda a nação. O contexto absolutamente maligno do planejamento daquele crime, daquela execução. Aliás, eu acho que choca a população não apenas pelo planejamento do homicídio, eu não estou aqui minimizando
um crime de homicídio. A vida é valor máximo protegido pelo nosso ordenamento jurídico. Mas todas as revelações envolvendo aquele ambiente em que se misturava família, igreja, negócio, política, dinheiro e tudo mais, isso tudo ao olhar do cidadão normal, ao olhar do cidadão comum e ao olhar de todos nós, é algo chocante, é algo que deixa indignado, que deixa estupefato primeiro e ao mesmo tempo também repulsa. Portanto, eu quero aqui elogiar a atuação do vereador Paulo Eduardo, dizer que gostaria, vereador Paulo Eduardo, de ser signatário do projeto, mas compreendo a proposta de Vossa Excelência, acho que deveria sim partir da mesa, até porque a deputada Flor de Lis teve, se eu não me engano, uma boa votação na eleição passada em Niterói. Foi sim. Portanto, eu não lembro quantas, tenta checar aí, Paulo, quantos votos ela teve, mas eu disputei aquela eleição, todos sabem, fui candidato a deputado estadual, ela não teve pouco voto, não. Então, acho que ser um projeto da mesa diretora é algo que mostra que a cidade como um todo, e não apenas o vereador Paulo Eduardo, em que pese a ideia ser dele, e vejo no gesto do vereador Paulo Eduardo um gesto de nobreza de compartilhar isso com todos, que demonstra que a Câmara, que a cidade está indignada com esse fato, e está repudiando, e está se colocando distante de qualquer tipo de aprovação que essa parlamentar pode ter tido em sua votação na cidade de Niterói. Portanto, eu gostaria muito de ser signatário desse projeto. Acho que é válido ser apresentado pela mesa, mesmo assim gostaria de ser signatário. E acho, Paulo, que nós não devemos fazer juízo de valor sobre o vereador que apresentou em 2010. Em 2010 nem vereador eu era. Eu ganhei eleição em 2012, tomei posse em 2013. Junto aqui, o próprio vereador Paulo Eduardo, que eu acho que em 2010 também não era vereador, né? E com a vereadora Verônica, eu também acho que não era, nós tomamos posse juntos, temos aqui o mesmo período de legislatura. Não acho que cabe o juízo de valor sobre o vereador que apresentou em 2010, até porque as pessoas fazem erro no seu juízo de valor. Muitos cidadãos fluminenses votaram na Flor de Lis fazendo um erro de juízo de valor, acreditando, vereador Cal, em uma coisa que ela não era. Assim como algum colega parlamentar dessa casa em 2010 apresentou um título acreditando que ela era uma coisa que ela não era. O importante é ter a capacidade de anular esse tipo de coisa. Eu mesmo concedi um título de cidadão aqui a Aécio Neves. Fui autor de um título de cidadão para Aécio Neves. Quando ele se envolveu lá nas maracutaias, na corrupção dele, como eu não tenho corrupto de estimação, fui lá e propus a revogação do título. Eu propus a revogação do título do Aécio Neves. Então, acho que essa revogação é bem-vinda. Queria elogiar a Vossa Excelência, vereador. Eu confesso que eu não sabia que ela tinha o título de cidadão niteroense, que eu não lembrava dessa votação justamente por não ser vereador naquela época. Acho que é uma medida correta. Quero aqui dizer que conta com o meu apoio, porque esse fato que aconteceu indignou a todos nós. É, como disse, algo repugnante. Observar a promiscuidade de tudo aquilo envolvendo, como eu falei, dinheiro, família, religião, política, negócio. Era uma confusão. Aquilo deixou a população revoltada, né? Portanto, eu quero elogiar a Vossa Excelência, dizer que conta com o meu apoio, com a minha assinatura, e acho que essa casa toma uma medida correta no dia de hoje. Presidente. O vereador Renatinho, pessoal. Eu quero manifestar a minha intenção também de ter a minha assinatura nesse projeto de lei, conforme o Bruno anunciou também, que vai assinar. Eu também quero manifestar a minha atitude de assinar. Mas outro assunto, presidente, que eu quero ocupar essa tribuna com muita ênfase, é dizer, isso foi no início dessa legislatura, nós tivemos uma reunião na presidência e foi designado pelo presidente Paulo Bagueira, conjuntamente com o vereador Cal, que hoje preside a presidência, que seria feito um apanhado de todos os tipos de medalha existentes na casa, pelo regimento interno, que o Bruno seria a pessoa capaz de fazer essa identificação. Presidente, eu gostaria que Vossa Excelência tivesse
que é uma questão importante para subir até para Vossa Excelência, o João. Com certeza, não estou chamando a atenção de ninguém, mas é uma questão importante. Que esse apanhado de todas as medalhas existentes na casa, que o Bruno seria, pelo regimento interno, faria um apanhado de todas, e o João está muito por dentro disso aí, que se discutiu também lá na mesa, para ver qual que seria finalmente, seria votado, qual que seria, na verdade, se mantesse, qual as medalhas que seria se manter. E naquela oportunidade, vereador Cal, eu solicitei a Vossa Excelência que a medalha Patrícia Cioli, eu já tinha dado entrada, só estava faltando a votação. Patrícia Cioli, aquela juíza que foi morta em Piratininga, que trabalhava no Fórum de São Gonçalo, e foi morta covardemente com 21 tiros na chegada da casa dela em Piratininga. Uma juíza que a cidade, todo mundo gostava dela, pela atitude, pela forma como atuava, brilhantemente, e foi retirada da sua vida de uma forma com muita crueldade, deixando seus filhos assistindo tudo, ainda pegou a mãe viva dentro do carro ainda, com 21 tiros, e aquilo assustou o mundo inteiro. Assustou o mundo inteiro, presidente. Foi discutido no Brasil inteiro. O companheiro Marcelo Freixo fez fala pesadíssima nesse sentido. Nós fizemos aqui também, concedi título para ela, concedi moção, concedi outras questões aí, pela importância da juíza Patrícia Cioli. E eu dei a entrada, presidente Cal e João Gustavo, eu dei a entrada pela criação da medalha Patrícia Cioli. E só estava faltando a votação. E nesse intermédio, o Bruno ia fazer essa verificação, e ele terminou e entregou a presidência para ser votado. E até hoje, presidente, não foi votado essa questão. Pela importância da família, dos familiares da Patrícia Cioli, uma juíza morta de uma forma muito cruel, muito covarde. Eu gostaria, presidente, que Vossa Excelência colocasse em votação essa questão que o Bruno fez, do regimento interno, para que pudesse, que já foi dada a entrada dessa medalha, que pudesse ser revista essa medalha e fosse votada aqui e aprovada, porque eu prometi aos familiares que eu iria conceder essa medalha aos familiares da Patrícia Cioli. Então, presidente, é mais uma questão, como eu estou cobrando a Vossa Excelência, quando vem cobrando aqui vários projetos meus, mais de 22 projetos ligados às comissões, principalmente CCJ, que não vem para ser votado, foi votado um projetinho ontem, e mais de 22 projetos, e outros vereadores que estão nas comissões do projeto do vereador Renatinho, que acaba atrasando a população de Niterói. Não é o vereador Renatinho, não, porque o projeto que não é votado aqui, João, é da cidade de Niterói. É da cidade. Então eu vou deixar mais um pedido, carinhosamente ao vereador Cal, que pudesse rever isso aí o mais breve possível. Os projetos que seriam votados. Bom, nós estamos discutindo a revogação do nobre companheiro Paulo Eduardo. Não, eu estou terminando Claro. Estou terminando a minha discussão. Mas eu Ou Vossa Excelência quer passar para o Paulo Eduardo agora? Não. Vossa Excelência tem toda a liberdade, pelo contrário. Nós temos até as 22 horas para a gente discutir isso. Mas ele concedeu um tempo, pela ordem. Então, presidente, eu gostaria que Vossa Excelência revista isso com muito carinho, os projetos meus, mais de 25 projetos, e mais essa do regimento interno que fosse votado para que seja votada essa medalha. Patrícia Cioli, de uma mulher nobre que foi morta covardemente com 21 tiros, na chegada da casa dela em Piratininga. Que eu pudesse conceder aos familiares essa medalha em prol da Patrícia Cioli.
Continua a discussão, a matéria específica. Presidente, para discutir sobre o tema, né? O tema que está sobre a mesa para análise, né? Presidente, eu queria muito brevemente colocar 2 ou 3 questões que eu penso serem pertinentes em relação a essa matéria. A primeira é que eu também quero ser signatária, quero poder também assinar esse decreto legislativo retirando o título de cidadão niteroense para essa senhora, que foi dado a essa senhora. Acho muito importante a gente reafirmar, porque eu concordo com os colegas que me antecederam, que a gente não pode condenar um colega, né, que no exercício do seu mandato parlamentar achou que estava concedendo um título, uma honraria da cidade para uma pessoa que era merecedora, porque se nós formos fazer uma análise do histórico dessa senhora, ela não enganou o vereador que concedeu o título de cidadão niteroense, ela enganou quase 200 mil pessoas que votaram nela, e enganou mais tantas outras que tinham admiração pela trajetória dela. Mas eu acho muito importante também a gente registrar que esse tipo de fenômeno chamado flor de lis, ele não é um fenômeno que acontece assim do nada, não é? Nós devemos respeitar a fé e a religião de cada pessoa, mas enquanto pessoa pública, nós devemos questionar essa mistura que algumas pessoas insistem em provocar de juntar Estado com religião. O Estado tem que ser laico. Esse negócio das pessoas entrarem, seja o templo religioso que for, eu não estou falando da religião A, B ou C, qualquer templo religioso. Utilizar templo religioso para fazer política, na minha opinião, é algo extremamente equivocado. Não vai na direção daquilo que a gente deseja construir para uma sociedade livre, para uma sociedade efetivamente democrática. Tem gente que entra em templo religioso para fazer política, para pedir voto. Isso é errado, isso é equivocado. Templo religioso, seja ele de que religião for, não estou aqui dizendo religião A ou B ou C. As pessoas vão para orar ou para rezar, ou para fazer o que tiver que fazer em relação à sua religião. E essa senhora, ela é um fenômeno que é um produto da utilização da fé das pessoas. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. Inclusive tem gente até hoje, né, que acredita que, né, os fatos, né, que estão aí para todo mundo observar não ocorreram. Então, nesse sentido, eu queria muito brevemente manifestar também a minha concordância com o decreto legislativo, colocar também a minha assinatura dele. Eu acho que alguém que utiliza a fé, a religiosidade para ganhar voto, não merece título de cidadão niteroense. Para mim já não merecia. Para mim já não merecia antes. Agora, a partir desses fatos, ainda mais. Acho que faz muito bem a Câmara de Vereadores de Niterói de retirar o título de cidadão niteroense para essa senhora. E fica a lição. A lição que tem que ficar partido político, política, atividade eleitoral e atividade política, a gente pratica livremente na sociedade. Templo religioso, seja ele de que denominação religiosa for, não deve ser utilizado do ponto de vista político. Por isso que a gente produz esses tipos de fenômeno que depois dão esse tipo de resposta, não é, para a sociedade brasileira. Continue a discussão, matéria. Só uma coisa que o vereador Bruno Lessa aqui pediu para registrar, que foi o autor do regimento aqui da Casa Legislativa, que foi colocado na proposta de regimento da Casa a medalha Patrícia Cioli. Isso já foi colocado, está previsto na proposta de regimento redigida pelo vereador Bruno Lessa. Ok, essa informação para o vereador Renatino Pessol. Com a palavra, vereador João Gustavo. Bem, senhor presidente, senhores meus pares, eu queria colocar, concordo plenamente com o que Vossa Excelência falou aqui, sobre que usar templo religioso para fazer política não é uma coisa legal.
Eu concordo plenamente. Mas quero dizer a Vossa Excelência que eu já dei título de cidadão niteroense a alguns arcebispos que passaram por Niterói. Dom Carlos Navarro, que é um cara que até hoje a maior parte das músicas cantadas na Igreja Católica são de autoria dele. Dom Alano, um homem que eu considero santo. Agora, como também em outras religiões, tem pessoas muito dignas para receber o título. Mas não quer dizer com isso que eu estou fazendo política dentro da igreja com isso. Até porque, na minha religião, não se faz política dentro da igreja. Dom Carlos Navarro, quando eu resolvi me candidatar, eu fui procurá-lo para saber o que ele achava. E as palavras dele, eu cito sempre, todo ano eu faço aqui a campanha da fraternidade. E todo ano eu falo sempre o que ele falou para mim. Meu filho, a igreja não se faz política. Agora, os seus irmãos na fé, que são seus amigos, esse vocês têm que fazer. Porque o catecismo da Igreja Católica, vereadora Verônica, o catecismo da Igreja Católica, se eu não me engano, no artigo 283, fala sobre a importância da política para o homem de bem. E que a política foi feita para fazer o bem. A política foi para o bem comum. Agora, no caso desta senhora, e tenho certeza que o vereador José Augusto não podia pensar que ia acontecer isso tudo 20 anos depois. Vossa Excelência me permite? Permito. Sua fala está muito A senhora merece qualquer positiva. interrupção, até do meu pensamento, a senhora pode interromper. Não, é para a gente tabelar mesmo, para a gente tabelar. Eu concordo com Vossa Excelência. Todos nós, ou a maioria de nós, tem uma fé ou uma religião. Se não todos nós, a maioria de nós, também não posso generalizar. Então, é natural que nós tenhamos pessoas dentro da nossa fé que nos apoiem, que nos incentivem. É natural a gente querer dar uma moção, eu mesma já dei, né? Moção de aplausos, reconhecimento. Isso não tem problema nenhum. O que eu tenho verdadeira ojeriza é gente que usa o espaço do templo religioso, seja ele de qual denominação for, para dentro daquele espaço religioso fazer política. Por exemplo, se uma determinada denominação religiosa vier até a Câmara de Vereadores fazer uma celebração, eu acho que não tem problema nenhum. Problema nenhum. Agora, eu como parlamentar, ir a um templo religioso e ficar lá fazendo palestra política, isso eu acho equivocado. Seja de qual denominação for. Mas, no mais, super concordo com Vossa Excelência. Mais uma vez, por isso que eu aprecio e paro todo o meu pensamento para ouvi-lo, que não é o caso que acontece com Paulo Eduardo, que ele interrompe e tira os nossos pensamentos do ar. Mas eu queria dizer para a senhora, para complementar, que, de fato, dentro das igrejas não se faz política, dentro das igrejas católicas. E quando Vossa Excelência fala no Estado laico, eu canso sempre de dizer, o Estado é laico, mas a fé e a religião é de cada cidadão, de exercê-la como quer. Até tem uma coisa que eu digo sempre, hoje uma coisa que me chateia muito no salesiano, é que o salesiano, o Estado é laico, o salesiano hoje não bota seus alunos para estudar o catecismo da Igreja Católica, fazer primeira comunhão, qualquer coisa assim, porque o Estado é laico. Mas eu queria lembrar que estuda no salesiano quem quer, porque ali é uma igreja católica. Então, se o pai vai matricular um aluno no salesiano, ele sabe que a educação ali vai ser uma educação religiosa. São Vicente também, o Abel também, Nossa Senhora da Mercedes, Assunção. Agora, se você não quer que seu filho exerça, estude numa igreja católica, não coloque, que tem bons colégios sem ser católico. Então a gente tem que parar com esse negócio que o Estado é laico para nossa consciência, de exercer a nossa religião, e não misturar uma coisa com a outra. Aqui é um campo político de debate. Voltando às palavras de Dom Carlos Navarro, a igreja não tem política. Agora, os irmãos, os fiéis da igreja, lá fora,
tem que fazer político, porque o catecismo da Igreja Católica tem lá. E tenho certeza que o José Augusto, quando deu esse título a essa senhora, ele deu consciente que era uma senhora que tinha um trabalho, que todo mundo batia palma. E também eu vou votar com o Paulo Eduardo, quero votar também, mas também quero lembrar o seguinte, ela até agora, eu tenho um causídico aqui, um nobre causídico aqui, ela até agora não foi condenada. Tá? Então, é bom lembrar disso, para depois não dizer que eu não falei das flores. É bom lembrar disso, Paulo. Ela não foi condenada. Ela está indiciada. Ela está indiciada num contexto. Se você está dando, pelo contexto da situação, se o princípio é esse, eu voto com Vossa Excelência, porque eu acho que ali há um distúrbio familiar tremendo, que eu não considero como família e não respeito como tal. É isso. Agora, não em nenhum momento eu estou caçando o título dela porque ela é uma assassina. Eu não posso dizer isso. Só o tribunal que tem direito. Meu causídico aqui, meu nobre causídico, futuro vice-presidente, futuro prefeito, né? Espero, torço para você. Hoje estou bem generoso, estou com o coração aberto, mas eu acho que a gente tem que saber o que está colocando. Se você está fazendo a cassação do título pela questão do conjunto da obra, aí é uma coisa, mas não assino se for dizendo que esta senhora é assassina do marido dela, porque eu não sou o juiz, não sou os membros que vão julgá-la, e até agora ela não foi condenada. É muito sério nesse país. Se condena, se julga as pessoas, se criminaliza as pessoas antes de ser julgada. Tá bom, Paulo? Só isso que eu queria salientar. Registrar a presença do nosso líder de governo, Carlos Macedo. Vossa Excelência já pintou o cabelo. Está bem pintadinho. Está do jeito que o povo gosta. Um abraço, Macedão. Bom, em votação, o projeto de... Vossa Excelência já fez o uso da palavra, só vou votar. Em votação, o projeto de revogação do nobre vereador Paulo Eduardo Gomes. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Decreto de medalha do vereador Renatinho, do vereador Renatinho da Oficina. Concede medalha de legislativa municipal, mérito José Clemente, ao 2º Sargento Anderson Pereira de Carvalho, do 12º Batalhão. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Decreto legislativo do vereador Bagueira. Concede o legislador niteroense José Marcelo Martins Gomes, Padre Marcelo, como é conhecido. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei em primeira discussão do novo vereador Emanuel Rocha. Altera o nome da travessa J, localizado no loteamento Cidade Balneária de Itaipu, para a travessa Luiz Gama Machado. Pareceres são favoráveis. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Ressaltar que essa matéria é em primeira discussão. Projeto de lei 129, do vereador Renatinho do PSOL, com o autor Paulo Eduardo Gomes. Matéria em primeira discussão. Altera o artigo 157 da Lei 2.602, que institui o Código Municipal Ambiental de Niterói e dá outras providências. Quero ressaltar que o parecer da Comissão de Constituição e Justiça é favorável ao projeto. Em discussão. Quer discutir, Paulo? Vossa Excelência irá discutir? Bruno vai discutir. Vossa Excelência quer que eu aguarde um pouquinho? Vou dar aqui 2 minutinhos ao companheiro Bruno Lessa. Escuta lá, Bruno. Falta alguém aí?
Agora, vereador Bruno, quer que eu faça uma inversão de pauta e depois a gente fazemos isso? Não, Bruno vai discutir. Eu vou pedir uma inversão rapidamente para ele só fazer a leitura, logo em seguida a gente coloca em discussão. Projeto de lei 218 do nobre vereador Macedo, com o autor, nobre companheiro João Gustavo. Autoriza o Poder Executivo a criar projeto de lei para ajustar o tempo de contratação temporária de acordo com a estrita necessidade e continuidade do serviço público, bem como outras providências pontuais, diversa contratação geral, peculiares ao serviço emergencial do programa Niterói Presente. Parecer é favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Ressaltar que a matéria em primeira votação, em discussão. Vossa Excelência quer também ler o projeto? Vou pedir uma inversão de pauta desses dois projetos. Não, na verdade, presidente. Então, para discutir o projeto, então, vereador Bruno. Presidente, é porque... Tenta só botar aí o original, pode comentar no celular, por favor. É porque esse projeto do vereador João Gustavo tem um projeto idêntico, de minha autoria, que o precede. Portanto, dentro da norma regimental e do que já está combinado com todos nós parlamentares, deveria ser esse apensado ao meu projeto. Eu vou pedir para a minha assessoria pegar o número do meu projeto, mas trata-se da autorização legal para ampliação do prazo de contrato temporário dos agentes civis do Niterói Presente, que é uma matéria correta e é uma matéria que eu apresentei já tem uns 3 meses. O projeto 218 é de 23 de setembro. Vamos fazer aqui um acordo aqui, o vereador Macedo aqui, que é o autor. O vereador Macedo aqui está na videoconferência. O vereador Macedo é o autor, perdão. Eu li o vereador João Gustavo aqui. O vereador João Gustavo é coautor. Isso. Vou fazer o vereador Macedo deseja fazer o uso da palavra? O meu é o PL 142 de 2020. Senhor presidente, a autoria do projeto é minha, do vereador João Gustavo. É que questões burocráticas do procedimento legislativo coloca como coautor, mas ele é tanto autor quanto eu. O projeto do vereador Bruno Lessa eu não conheço, não tramitou, não passou pela minha comissão, eu não vi, não posso opinar, né? Mas acho que se o teor é idêntico, né, pode ser apensado um no outro, não tem problema nenhum, porque a gente tem certeza que as junções e as intervenções políticas que a gente tem que fazer no governo para atender esse processo já é uma coisa que é vontade do governo também de fazer, porque é um programa que está dando certo, deu certo e está dando certo da cidade, não tenho problema nenhum não. Então, vou fazer vereador Carlos Macedo, apenas para dizer para Vossa Excelência que naturalmente no mérito todos nós concordamos, porque eu apresentei o projeto, Vossa Excelência também, e acho que Vossa Excelência me conhece, independente de autoria, o importante é termos isso aprovado para que o programa, que é um programa de sucesso e que o cidadão niteroense reconhece, continue. Eu queria sugerir que fosse votado junto o 142 e o 218. E aí eu e Vossa Excelência, na semana que vem, nós nos encontramos e eventualmente fazemos ajustes de redação final, ou amanhã mesmo, diante daquilo que possa ter de uma ou outra diferença redacional no projeto de lei. Mas no plano das ideias, no projeto de minha autoria, o 142, que, se eu não me engano, o vereador Renato Cariello assinou comigo também. Eu acho que eu posso estar cometendo aqui uma injustiça com o vereador Renato Cariello, de não citá-lo enquanto autor também desse projeto junto comigo. Assinaríamos, portanto, nós 4, se Vossa Excelência e, naturalmente, se a presidência vou fazer uma sugestão concordar. Aqui, vereador Macedo, companheiro Macedo, vereador Bruno, vou retirá-lo de pauta e colocaria na próxima quarta-feira os dois projetos juntos. Poderia ser assim, Macedo? Sem problema. Então, vou da tirar... minha parte também sem problema. Vou tirar de pauta e na próxima quarta-feira... O companheiro João Gustavo está aí? Não, o companheiro Gustavo já esteve presente e se ausentou nesse momento. Mas eu tiro de pauta de hoje
e coloco na próxima quarta-feira, apensado com os projetos do vereador Bruno. Presidente, combinado? só para registrar que o projeto 142 de minha autoria está na CCJ desde 3 de junho. Ok. Foi encaminhado para a CCJ. Combinado, então, conforme a tratativa aqui entre o vereador Bruno e o vereador companheiro Macedo. Projeto do vereador Paulo Bagueira, discussão única, com o autor vereador Beto da Pipa, passa a denominar-se Rua Jornalista Abel Rodrigues Gonçalves, atual Rua D, no bairro Serra Grande, Itaipu. Parecer é favorável pelas comissões pertinentes. Vereadores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Projeto em segunda discussão. Vereador Leandro Portugal, 0191, passa a denominação Rua Alexandre Brasil de Araújo, atual 419 no Cafubá. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Não há matéria mais sobre a mesa, apenas o projeto de lei do vereador, companheiro vereador Renatinho do PSOL, que está sendo aqui discutido aqui entre os companheiros. Vou aguardar aqui mais aí 5 minutos para a gente poder decidir se colocamos em votação na tarde e noite de hoje ou deixaremos para a próxima quarta-feira. Quero ressaltar que esse projeto é em primeira discussão. Presidente, por que a gente está interrompendo? Vereador Paulo Eduardo, com a palavra. Por que a gente não consegue, tão logo seja colocado na mesa para discussão, a gente consegue se posicionar? Porque nós continuamos, e aí não é uma crítica à secretaria da mesa diretora, já que os companheiros estão ali atrás, e não pode ser interpretado assim. O problema é que se a gente tem uma ordem do dia antecipadamente publicizada, né? E conforme o regimento, não está sendo publicidade conforme o regimento. É só ver que a gente vê. Por quê? Porque é definido nessa correria que a gente anda quase que em cima da hora. Não raro, nós chegamos no plenário, sabendo no plenário a publicação. Por quê? Porque é evidente que o projeto 2019, não sei, Bruno, exatamente qual é a data, dá para ver, presidente? De 2019. Aí ele colocado na... Quando é que a ordem do dia foi publicada hoje para a gente saber? É uma questão de organização nossa. Porque aí quem nos olha fica assim, pô, mas os caras não sabem do projeto que eles mesmos fizeram? Tem projeto aqui que fica 2 anos. Ou mais. Quando é que foi que entrou? Me responde aí, por favor. Quando foi que entrou? Na ordem do dia. Eu estou atendendo ao pedido do companheiro Renato. Aqui entre nós aqui, e nós como vereadores, eu estou verificando todos os projetos do vereador Renato que estão tramitando na casa, que já estão liberados, que votassem logo em seguida. Então, eu pedi a mesa diretora que colocasse na tarde e noite da hoje. Entendi perfeitamente. Não é esse o problema. O problema é que para que a gente não tenha esse... Não é constrangimento, porque isso daqui nós devemos satisfação o tempo todo à população, acertando ou errando, ninguém faz nada por nós, os vereadores eleitos estão aqui. O problema é que eu ajudando o Bruno e o Renatinho, tentando recuperar o código, no código tem, em tese, tem a obrigação de consulta. E o Renatinho, num dos artigos, a gente teria que ver os outros, eu sou coautor, teríamos que ver os outros artigos, isso poderia ser rápido, não obrigatoriamente agora. O Renatinho
diz que tem que ser feita a consulta em qualquer corte de árvore. Para mim, neste ponto, e pode ter sutileza nessa discussão, para mim, toda e qualquer retirada de árvore tem que ter autorização do governo. Eu, por exemplo, sim, e no governo, amanhã, se o governo do pessoal quiser dar um outro nome a essa secretaria, pode dar. É o governo. Qual é a secretaria? No caso, hoje, é a Secretaria de Meio Ambiente. Eu acho, sabe, Renatinho, porque lá em casa, Cal, nós tínhamos uma mangueira que, infelizmente, foi perdida pelas pragas, etc. Nós não tomamos o cuidado adequado para mantê-la viva. Era uma mangueira que foi plantada, se eu não me engano, em 1930. Fala pra caralho. Uma mangueira plantada... Oi? Em 1930. E nós não conseguimos mantê-la saudável. Para cortá-la, nós tivemos que comunicar ao governo, e aí eu sinceramente não lembro, porque já tem algum tempo, e a obrigação de quem corta, do proprietário da árvore, estou falando da árvore do interior do meu quintal, a obrigação é para que nós, inclusive, sejamos instados a pagar uma contrapartida. Uma determinada quantidade de mudas que são compradas e são plantadas num lugar em que ninguém fiscaliza. Se elas estão sendo plantadas ou não, como é que eu vou saber se as árvores que eu paguei para plantar num determinado lugar da cidade, se elas foram efetivamente plantadas? A tendência das pessoas é fazer o corte da árvore, pagar aquilo e não está nem aí para ver se foi plantado ou não, para a gente recompor a quantidade de oxigênio que uma população precisa ter para que respirar em tranquilidade. Então, são detalhes. Ele tem algumas palavras que agora, nesse momento, a gente pode ficar para a semana que vem, mantenha na pauta, porque aí já está na ordem do dia, não é apreciado no dia de hoje, para que nós possamos, na quarta-feira, dar uma olhada fazendo um peixe fino, ok? É a minha proposta, não sei se o autor concorda com isso. Nós façamos Vou pedir ao vereador Renatinho uma revisão. Eu queria que... Claro. Por favor, vereador. Presidente, eu confesso que eu não tinha me atentado para esse item da pauta, então estou fazendo um esforço aqui, junto com o vereador Renatinho e o vereador Paulo Eduardo, para compreender a matéria. A matéria trata da alteração do artigo 157 da Lei Municipal 2602 de 2008, que é o Código Municipal Ambiental. O artigo 157 fala de autorização para poda de árvore. O que diz o artigo 157 da redação original? E aí, Paulo, tem uma coisa que nós temos que ter o hábito de fazer, eu costumo fazer nos meus PLs, toda vez que a gente altera uma lei já existente, a gente tem que anexar no projeto a redação original que nos favorece justamente nessa pesquisa. O que diz hoje o artigo 157 do Código Municipal Ambiental? Que a solicitação de poda, ela vai ser aprovada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente em casos em que, motivados por, abre aspas, diz a redação original hoje vigente, construção, modificação com acréscimo e parcelamento do solo. Pelo caput da lei hoje, elas ficam submetidas à autorização da Secretaria de Meio Ambiente às podas quando, repito, modificação com acréscimo, construção e parcelamento do solo. E o parágrafo 1º do mesmo artigo 157 diz: caberá ao Departamento de Parques e Jardins avaliar as solicitações de corte de árvore ou remoção de vegetação em situações não contempladas no caput. Ou seja, toda situação que envolver poda de árvore, não sendo para construção, modificação com acréscimo ou parcelamento do solo, não é autorizado pela Secretaria de Meio Ambiente, é autorizado pelo Departamento de Parques e Jardins. O projeto propõe que
no lugar do termo construção, modificação com acréscimo e parcelamento do solo, seja substituído por motivadas por qualquer razão. Qualquer razão. E altera também o parágrafo 1º do caput, do artigo 157, perdão, dizendo: caberá ao Departamento de Parques e Jardim avaliar as solicitações citadas no caput, bem como as hipóteses nele não contempladas. Eu, particularmente, tentando aqui compreender o espírito do projeto, acho que o objetivo é fazer o seguinte: olha, tem poda, tem que passar pelo meio ambiente, porque é lá que estão os técnicos, do ponto de vista biológico, mais capazes de discutir uma poda. Porém, eu acho que a gente tem um problema de redação, que é, como o artigo 157 passa a ser motivadas por qualquer razão, na verdade o parágrafo 1º tem que ser suprimido, que ele perde sentido. Compreende, Paulo? Ele perde o sentido. Porque se é por qualquer razão no meio ambiente, não vai ser nunca mais pelo Parque e Jardim. Eu acho que isso é uma coisa para a gente discutir. E a outra coisa, e eu confesso que eu não tenho opinião formada, vereador Renatinho, é se é válida essa mudança. Se nós devemos tirar isso do Departamento de Parques e Jardins. Eu confesso que não é uma área que eu tenho muita familiaridade. Então, com aqui vênia do vereador Paulo Eduardo e do vereador Renatinho, se nós pudéssemos retornar esse projeto na sessão de terça-feira, para que a gente pudesse, quarta-feira, perdão, para que a gente pudesse se debruçar um pouco mais sobre essa ideia, para compreender se a modificação dela para o Parques e Jardim, do Parques e Jardim, para aquilo onde não houver construção, parcelamento, remembramento e tudo mais, se vale a pena passar para o Parque e Jardim. Outra discussão, passar para o meio ambiente. Outra discussão é saber se na prática já não está sendo meio ambiente. E o que a gente está fazendo é apenas uma adaptação legislativa, que pode ser também. Pode ser que o projeto tenha sido se inspirado nisso, né? Na prática já é o meio ambiente que faz. A autorização, o Parque e Jardim só vai lá e executa, né? Se for isso, faz sentido a alteração. Portanto, eu acho que nós podíamos, tá aqui também nos ouvindo o vereador Macedo, o vereador Galo, nós podíamos compreender melhor essa questão da poda antes de votarmos essa matéria. Era a sugestão que eu queria dar. O vereador autor, Presidente, eu tirássemos concordo, da pauta de hoje. eu concordo com o vereador Bruno Lessa. Nós façamos um estudo, foi desde 2019. Tantos projetos que já foi adentrado, não foi votado. Aí esse vem para ser votado hoje, mas que fica para a próxima quarta-feira, nós podemos fazer um estudo sobre a íntegra desse projeto. Então está retirado de pauta. Não havendo mais orador, convido a todos. Zero 129. 0129. Presidente, quero falar uma questão muito rápida. Pois não? Os abrigos da cidade, os abrigos, eu quero dizer isso porque está havendo uma questão aí, presidente. Lamentável, por que eu estou falando de lamentável? Em uma tremenda pandemia, por exemplo, o abrigo aqui da Coronel Gomes Machado está tirando pessoas que estão ali abrigadas há muitos anos, 2 anos, 1 ano, 6 meses, 7 meses, estão botando as pessoas, retirando do abrigo. E sem retorno. Tem um rapaz lá que ficou 2 dias pelo abrigo, retiraram o rapaz, ficou na rua, dormiu na rua, com uma tremenda pandemia. É um companheiro chamado Elton. Portanto, esse Elton, presidente Cal, o Elton foi desligado do abrigo. Nós, preocupados, ele nos chamou, explicou a situação toda, presidente. Estava na rua, dormindo na rua. Isso é muito lamentável, isso. E o nosso advogado entrou com uma sentença, foi o juiz, e o juiz bateu o martelo e deu uma liminar. Inclusive 2 liminares, concedendo o retorno dele ao abrigo. E se isso não fosse cumprido,
seria uma multa de R$500 por dia. E nós tivemos lá ontem, o garoto já estava na rua, conversamos com a subsecretária, umas pessoas lá da secretaria, explicamos tudo. Portanto, no final do dia, o garoto foi reingressado ao abrigo, o Elton. Isso, presidente, em um tempo de pandemia, não se faça isso com ninguém. Com ninguém. E existem outras pessoas por lá de fora, deitados no chão, dormindo nas calçadas. E nós sabemos que a cidade é rica. A cidade é rica e tem condições de manter essas pessoas, dar dignidade a essas pessoas, com uma esperança que essas pessoas possam arrumar um emprego. Mas nem isso está sendo feito. A gente fica muito triste porque o assistente social tem a obrigação de fazer isso. E o papel é esse, presidente. Eu não estou aqui dizendo má vontade de ninguém na assistência social, não. O papel é esse. Isso tem que ter um olhar diferenciado, no sentido de contemplar todas e todos. Todo mundo na rua. Depois da dona Elza, que faleceu lá da Caixa, dormiu na rua, houve aquela polêmica toda, dormiu na rua, morreu. Então nós não queremos que nada disso ocorra. E quando você contempla umas pessoas dessa, presidente Cal, você evita que o corona aumenta para outras pessoas. Então a gente tem que cuidar dessas pessoas, alimentar essas pessoas, para essas pessoas terem a imunidade alta, não dormir nas ruas. Então a gente fica observando cada fato, presidente, que a gente fica triste. Imagina a população observando isso. Portanto, a nossa ida lá ontem fez com que a secretária repensasse e recolocou o garoto de volta ao abrigo. Isso é fraterno, isso é bonito. E a gente espera que esse garoto tenha toda a atenção possível para que ele retorne a um trabalho, consiga um trabalho, ou para tuas famílias, teus familiares. É isso, não é colocar na rua de uma forma qualquer. Então, presidente, eu quero afirmar isso e dizer, deixar isso registrado em ata, que o garoto foi retornado ao abrigo com pena de um pagamento de R$500 por dia, se não fosse cumprida a sentença do juiz. O nome do rapaz é Elton. Obrigado, presidente. Então, não havendo mais oradores, convido os companheiros para a próxima sessão de quarta-feira. Usem máscara e boa campanha a todos.